por exemplo, Mateus como Jesus como o rei esperado. Marcos como Jesus como servo. E João, aliás, e Lucas apresentou Jesus. Sabe como é que Lucas apresentou Jesus? Como filho do homem. O filho do homem. Você pode observar aqui no livro de Lucas, o que mais fala do filho do homem é lá no livro de Lucas, né? Que ele apresenta Jesus como filho do homem. Bom, outro ponto interessante aqui, ó. Os evangelhos sinóticos, ele trouxe muitas fontes informativas e muitas especulações que às vezes até confunde o servo de Deus. Muitos diziam o seguinte: Marcos foi o primeiro escritor que escreveu o primeiro evangelho sinótico, foi Marcos, né? Aí, queridos, Marcos foi o primeiro escritor. Aí diz assim, que Mateus copiou de Marcos e Lucas copiou de Marcos. Por muito tempo, no segundo século diante, eles acreditavam que foi isso, porque é um parecido, um pegou, tipo assim, um reuniu, você escreve isso aqui, e o outro você escreve isso aqui, e eu vou completar isso aqui. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Tudo foi numa época diferente, para um povo diferente, e para... Por isso nós estamos estudando sobre isso aqui, ó. Então, irmãos, essa informativa tem uma justificativa básica dos críticos. Alegam que, pelo fato do evangelho sinótico apresentar conteúdos e a apresentação muito similares, dificilmente esses escritos foram independentes uns dos outros, sem qualquer fonte informativa oral ou escrita. Por exemplo, o livro de Mateus, o material aparece nesse evangelho 300 versículos. E no livro de Lucas, só aparece mais ou menos 520 versículos. Olha para vocês verem. Então, há uma diferença praticamente de 220 versículos de um pelo outro. De fato, tipo assim, o que escreveu num, apareceu no outro. O que Mateus escreveu apareceu em Lucas 300 e o outro 220 no outro. Ou seja, há uma similar, há uma aparece. Tanto que nós vemos lá, por exemplo, a cura do cego, e um fala que ele foi curado, foi 2 cegos. Um foi curado, um fala que foi um cego que foi curado, e o outro evangelista fala que foi 2 cegos. Por isso que eu disse, que um é para o judeu, um é para o romano, fala um cego, só vai falar. E o outro é mais criterioso, conta até quantos que foram, isso e aquilo. Se bobear, ainda fala que se era de um olho só, era de 2. Então, assim, nós vemos que esse evangelho tem essa particularidade. Né? Mateus preocupou somente para os judeus. Marcos, para os romanos, porque Marcos, a família de João Marcos, ele era a família de comerciantes. E como família de comerciantes, e Roma tomou conta daquele império, eles perderam muitos dos seus bens, porque Roma tomou qualquer coisa, etc. E aquela coisa. E eles estavam em Roma, já estavam tomando conta. E acredita-se que aquele cenáculo onde Jesus preparou a última ceia, acredita-se que era da Maria, mãe de João Marcos. João Marcos, que era sobrinho do Barnabé, que era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Que era que fazia. Então tudo estava. Então Marcos, ele era uma pessoa de família evangélica, judeu, conhecedor. Tinha um tio que era um homem entendido demais da Bíblia. Tanto que alguns escritores deduzem que o livro de Hebreus possivelmente poderia ser Barnabé que escreveu, porque tinha que ser um hebreu para falar tão bem, tão nítido das coisas que acontecia no povo hebreu. Tinha que ser um hebreu, não podia ser um gentil. Porque Lucas, o que ele fez? Lucas, ele era grego, gentil. O que Lucas fez? Ele aprofundou-se na matéria, procurando as pessoas que eram oculares daquela época, que estavam vivos naquela época, para entender as coisas de Cristo. Olha que interessante. Lucas, ele fala assim: ó excelentíssimo Teófilo. Aqui no versículo 2 de Lucas 1:2. Conforme nos transmitiram os que desde o início
início foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, achei também conveniente contá-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, tendo já me informado detalhadamente de tudo desde o começo. Porque o grego, ele gosta das coisas detalhadamente. Detalhadamente. Então, irmãos, o Lucas ele fez o seguinte: tem alguém vivo aí da época de Jesus? Só para vocês terem ideia, olha para vocês terem ideia, como é que tinha muitas testemunhas vivas. Quando Jesus ficou 40 dias na terra, antes de ser assunto ao céu, Jesus preparou os discípulos e disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Coríntios, vai dizer, 1 Coríntios, 2 Coríntios, faz o seguinte, que eram mais ou menos uns 500 irmãos que tinha sido visto, Jesus tinha sido visto por mais de uns 500 irmãos, tinham visto eram testemunhas oculares. Essas 500 pessoas estavam tudo dentro do templo de Jerusalém. Mas como Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, então eles tinham que estar orando a Deus para poder ser revestido de poder. Olha que coisa maravilhosa. Quando o pastor fala que vai ter oração na igreja, a Bíblia fala que é Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que é Pedro, Tiago e João. Porque é verdade. Porque oração não afasta as pessoas da igreja. 500 pessoas estavam lá e quantos que permaneceu? A Bíblia diz que foram quase 120, porque eu não sabia se era 119, quase 120 pessoas que estavam lá. Estavam lá os apóstolos, estavam todos lá. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Os irmãos de Jesus estavam lá. Todos eles estavam lá. Aí o que aconteceu? Não vou embora não, eu vou sentar. Muitos desistiram, o pastor que lá porta foi embora. Aí eles sentaram. Quando eles sentaram, talvez muitos estavam até pensando em voltar para cá. Quando eles sentaram, o Espírito Santo entrou-se e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Quando Deus quer operar, Deus não precisa de muito não. Porque daqueles que ficaram lá, quando os apóstolos começaram a pregar, Pedro começou a pregar, quase 3.000 almas aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia. Os que foram embora não fez falta, mas o que precisava é daqueles que estavam orando, aqueles que estavam buscando ao Senhor. Então, por isso que esse evangelho sinótico foi escrito, para mostrar que o mesmo Jesus Cristo que estava lá é o mesmo que opera em nossos meios hoje. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, houve muita falácia aí, que um escreveu do outro, aquela coisa toda, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus estava na vida desses escritores para nos transmitir esta palavra de Deus, né? Como eu disse, não seria apenas um evangelho só, não precisava de 4 evangelhos, porque um pouquinho ali, mas como um tem aqui alguns detalhes, outros tem outros detalhes que o outro não tem, e o outro tem aqui, então um completou o outro, né? Por isso, irmãos, agora tem uma coisa, o Novo Testamento foi escrito por um objetivo. Por um objetivo. Qual o objetivo, irmão Batista? Seguinte, os discípulos de Jesus estavam morrendo, uns estavam sendo crucificados, decapitados. Então o que acontecia? Eles estavam morrendo e estavam ficando poucos. E precisavam relatar os fatos que Jesus tinha feito, porque eles eram testemunhas oculares, viveu, foi chamado pelo Mestre, e a palavra daqueles que ficaram tinha mais peso de que o outro ouviu falar. Não é verdade, irmão? Aquilo que você viu falar e que o outro ouviu falar, qual que tem mais peso? Você pega um testemunho lá, vou pegar o caso do Eduardo aqui, que mexe na área de criminalística ali, é totalmente diferente. Teve lá um assassinato, Eduardo foi testemunho, Eduardo fala, não, eu vi, foi fulano realmente, feriu fulano e matou o tal. Aí Eduardo vai conta lá pro Rafael, não, aconteceu assim, assim, assado, assim, assado. Aí se eu perguntar ao Rafael, você também
presenciou, você foi ocular? Não, não fui ocular não. Eu fiquei sabendo que aconteceu assim, assim assado, ou assim ao outro. Não é verdade? Qual que teria mais credibilidade? Aquele que ouviu ou aquele que ouviu daquele que viu? O que foi testemunho ocular. Que ele pode observar, ele pode falar aquilo que ele viu pessoalmente. Às vezes o Rafa vai, não, vamos dar uma incrementada aqui, vou acrescentar mais um pouquinho, e ele disse, mas só que os evangelhos sinóticos, preste atenção, Mateus foi o único que foi testemunho ocular. Marcos e Lucas não foram, mas aí que está o detalhe. Todos os três evangelhos têm a mesma credibilidade que o outro tivesse, porque o Espírito Santo que estava na vida de Mateus, estava na vida de Marcos, estava na vida de Lucas também. E o Espírito Santo de Deus é que fez esta diferença toda desses evangelhos. Foi isso aí. Se não tivesse o Espírito Santo, o Espírito Santo já tinha descido. Aí, queridos, a diferença é isso. O Espírito Santo de Deus, ele impulsiona as pessoas, aí ela fala aquilo que o coração está cheio. As pessoas enchem e ela começa a falar aquilo que Deus tem colocado. Agora, outro interessante, por que João não registrou? Porque tem coisas que João disse que não quis registrar. Nós lemos lá, não lemos lá em João 20? João 20, olha aqui, João, olha o que diz que João 20, 30. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É interessante que ele diz isso, que Jesus ele fez muitos milagres, ele fez tanto milagre. Eu vou começar aqui, não vou contar todos não, mas eu vou contar só 7 aqui, nesse que ele fez aqui. Mas ele fez muitos e muitos e muitos, e que Jesus, irmãos, se colocasse tudo que Jesus fez, não caberia no mundo inteiro, que haja livro para caber todos os milagres de João usou uma hipérbole. É bom que os irmãos entendam isso. A Bíblia não é mentirosa, ela é inerrante. Por quê? Olha o que diz aqui, João 21, 25. Jesus fez muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Na realidade, nós sabemos que a Bíblia hoje em dia está no celular, um pendrive, disquete, essas coisas. Foi só modernizando, que poderia ser assim escrito sim. Só que naquela época dele, no segundo século que eles estavam vivendo, o primeiro século que eles estavam vivendo ainda, era complicado saber dessa tecnologia toda, né? Mas isso acontece. Deus não permitiu que João escrevesse tudo o que ele escreveu. Sabe por quê? O que ele relatou é suficiente para a salvação de toda a humanidade. Tudo que está escrito na Bíblia não precisa mais para ser salvo toda a humanidade. Né? Então está aqui, muitos fatos que encontram no Evangelho de João estão nos sinóticos, e eles já existiam e eram conhecidos das igrejas, visto que os discípulos amados o escreveu juntamente com as 3 epístolas e o Apocalipse no final. No primeiro século, encontramos apenas 7 milagres relacionados ao livro de João. Ele mesmo afirma que Cristo fez diversos milagres, mas eu vou só apresentar alguns aqui, porque já tem lá os apócrifos, os sinóticos, e os sinóticos já estão naquela lista de milagres. Tanto que o primeiro milagre de Jesus, ele está no livro de João, quando ele vai em Caná da Galileia, e ali ele transforma aquela água em vinho. O primeiro milagre de Jesus está no livro de João. Né? Só para os irmãos verem. Então, irmãos, olha para os irmãos entenderem mais uma coisa. Então, João, ele já sabia que existiam os sinóticos. Então, ele falou assim, eu vou escrever mais sobre isso, já tem, já. Vou aprofundar. E olha, João aprofundou. Por quê? Tinha muita intimidade com Deus. Pedro, Tiago e João tinham muita intimidade com Deus.
Mateus tinha? Tinha. Os outros também tinha? Mas esses três, Jesus contava para ele coisas que não contava para os outros. Que é isso, Padre? Tu discípulos? Sim, tu discípulos. Mas tem coisas particulares. Jesus, quando ia para a oração, era Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles estavam preparando eles para ser líderes da igreja. Líderes da igreja, preparando eles para o colegiado apostólico, para eles assumirem o colegiado apostólicos. Tanto que Pedro assumiu o colegiado apostólico, que ele disse: irmãos, Judas preferiu ir para aquele lugar que ele preferiu. Em seu lugar está vago, como diz as Escrituras. Precisamos colocar outra pessoa no lugar de Judas. Aí que houve aquela eleição de Matias e José Barsabá. Deu um branco agora. Matias e José. Deu um branco. Mas mesmo assim, queridos, olha que coisa interessante. Pedro, tomando a direção daquele colégio apostólico ali, e fizeram uma oração lá. E Deus escolheu Matias. Ô Batista, como é que é aquele processo que ele lançava? Fala que lançou sorte, né? Para escolher Matias. Como é que é esse processo? Era tipo uma cabala. Ele lançava aquela cabala assim, e que pontasse para um, era outro. Era aquele que era eleito. Escolheu Matias. Então ele lançava uma sorte. Só que, para aqueles que tinham tanto Deus na sua vida, eles fizeram oração, escolheram 2 homens. Naquela quantidade de gente lá, escolheu 2. Que tinha visto Jesus pessoalmente, que já tinha visto aqueles. Só que já tinha o ministério dos 12 estava pronto, então chamou um daqueles 2 para poder ocupar aquela vaga. Então, irmão, por isso que João não registrou tudo, porque já tinha os evangelhos sinóticos. É igual para nós entendermos uma coisa. O que significa sinóticos? Que vem de 2 palavras. Sim, gregas, né? Que significa sim, que significa com, e ox, que é de ótica, que é vista. Então, sinótico significa uma visão conjunta. Ou seja, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, forma-se uma visão conjunta. Um depende do outro. Um que não está em um, está no outro. Então, por isso que os 3 são considerados evangelhos sinóticos, porque um depende do outro. Né? Então, queridos, isso se aplica também a Mateus, Marcos e Lucas, porque eles eram uma sinopse da vida de Cristo. O que é uma sinopse? Sinopse é um resumo da vida de Cristo, uma síntese, um sumário da vida de Cristo. Então, eles se preocuparam em minuciar a vida, o nascimento, a geração. Então, eles tiveram este cuidado de fazer isso. Por quê? Porque o Velho Testamento já anunciava, Isaías, o profeta messiânico, já anunciava a cafeleria da Virgem, etc. E eles pegaram e confirmaram aquilo que estava escrito pelo profeta. Inclusive Mateus, quando ele escreveu para os judeus, ele dizia: estava escrito pelo profeta que nasceria o menino da Virgem, tal, e aconteceu assim, assado. Mateus relatava aquilo lá que aconteceu nos evangelhos, aliás, no livro de Isaías, o messiânico, né? Então, vocês vão entender que esses evangelhos sinóticos, ele representa uma visão conjunta. Outra coisa interessante aqui, Mateus, faça um pouquinho Mateus, os sinóticos eram, os sinóticos naquela época, no livro de Mateus não escrevia, se por exemplo ele escrevia o evangelho dele, não colocava lá embaixo Mateus. Paulo fala: eu escrevi com o meu próprio punho, ou assinei com o meu próprio punho. Né? Quando era Tércio, que era o escriba dele, escrevia, mas eu que assinei com o meu próprio punho. Mas ele não estava podendo escrever, e ele então se assinava. Então, o que acontece? Os evangelhos sinóticos naquela época não eram colocados nome, era anônimo. Mas depois do 2º século, já começou-se a colocar crédito, a dar crédito aos evangelistas que escreveram o seu evangelho. Então, a partir do 2º século, que houve colocando nome. Aí que interessante.
Aí que interessante. Aí depois, todos nós sabemos, eu falei do colégio apostólico, que eles deixou discípulos. Quando houve a perseguição em Roma, foi aí que a igreja mais cresceu. A igreja mais cresceu. Por que a igreja mais cresceu nessa época? Porque Roma perseguiu os irmãos em Roma, aliás, perseguiu os irmãos no Império Romano, onde que Roma estava, ou na Judéia ali, que isso tudo que foi escrito no ano 29 depois de Cristo, naquela região ali da Judéia. Então, como foi escrito no ano 29, então o povo começou a ser perseguido aqui, e Roma fez uma coisa muito boa que facilitou a pregação do Evangelho. Sabe o que foi? Estradas. Então, um ditado que diz que todas as estradas levam a Roma, e é verdade. Porque Roma, quando ele queria entrar no país, fazia estradas, entrava, conquistava, pagava com as pessoas para poder preparar aquela estrada, para poder depois entrar com o exército. Se precisar de alguma coisa entrar com o exército, já tem uma estrada pronta. Então, Roma preparou as estradas. E como as estradas estavam prontas, que Roma estava dominando aquele império, os cristãos aproveitou naquelas estradas. Aí eu vou para Galácia, aí eu vou para Capadócia, aí eu vou para Filipos, aí eu vou para Samaria. Então cada um pegou aquelas estradas e cada um saiu pregando o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus cresceu. E nestas pregação do Evangelho, o que aconteceu? Aconteceu que eles fizeram discípulos. Aí quando morreram os apóstolos, a igreja ficou mãos atadas? Não ficou não. Por quê? Porque eles tinham criado discípulos. Aí o que aconteceu? Pedro, por exemplo, ele teve um discípulo chamado Papias, que foi um dos pais da igreja. O que é pais da igreja? Pais da igreja eram aqueles, por exemplo, morreu o apóstolo, então Papias era um discípulo de Pedro, então cabias para Papias julgar a igreja, defender a igreja, porque ele era agora a responsável por aquela igreja. Então teve mais ou menos 3 pais da igreja naquela época. Papias, que foi do ano 70 a 155, e Irineu. Olha que interessante. Depois que Papias estava prestes para morrer, já tinha um outro para assumir o lugar dele, Irineu, que começou do ano, ele nasceu no ano 130 a 200 depois de Cristo, tá? Ou seja, como Papias ele foi até o ano 155, no ano 130 já estava surgindo Irineu. Aí o que aconteceu? No ano 185 já estava surgindo Orígenes. Aí ele foi até no ano 254. Aí o que aconteceu? No ano de 264 a 340, aí houve um grande historiador hebreu chamado Eusébio de Cesareia. Sabe o que Eusébio fez? Puxa vida, eu sou historiador. Papias, Irineu, Orígenes, fez todas essas coisas, pegou o legado que os apóstolos deixaram. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre esses que foram os pais da igreja, aqueles que manteve a igreja com fogo aceso. Então ele começou a escreveu a história eclesiástica sobre esses 3 homens de Deus aí, que eram considerados os pais da igreja, né? Aí depois, irmãos, surgiu a necessidade de que esses pais da igreja, só para você ter ideia, para vocês terem ideia, é tão importante esses pais da igreja porque eles davam a vida pela igreja. Por exemplo, o evangelista João, antes dele morrer, ele deixou um discípulo chamado Policarpo, lançou ele já na fornalha de fogo. Deus não deixou, caldeirão, Deus não deixou morrer aquele homem. Aquele homem seria a porta-voz do apóstolo João naquela terra. João iria morrer, mas deixou um discípulo chamado Policarpo para poder prosseguir naquela obra. Então Deus sempre tem alguém para poder a obra de Deus prosseguir, né? Graças a Deus.
Bom, vamos pegar um pouquinho aqui mais para frente, senão o tempo não nos dá tempo. Né? Um outro ponto que eu vou falar aqui agora é como entender esses evangelhos sinóticos. Como entender esses evangelhos sinóticos? Primeiro ponto, como uma narrativa completa. Uma narrativa completa, mas sim, há apenas um evangelho descrito e apresentado em 4 maneiras. Se nós formos observar bem, esses 4, juntando tudo, não precisava de 4, era um só. Mas como foi 3 escritores, cada um uma época diferente e usado de uma maneira diferente, houve-se escrito esses 4 evangelhos. Né? Há muita coisa em comum nos sinóticos. Não existem também diversas peculiaridades que só aparecem em cada um deles. Por exemplo, em Marcos há 31 versículos, que não aparecem nos demais. Mas, por outro lado, os seus 661 versículos, 606 estão em Mateus. Às vezes, tem 31 que não estão em outros, mas tem 600 e tantos que estão em outros. E de 1068 versículos que estão no Evangelho de Mateus, 500 estão no segundo. Ou seja, há uma familiarização e uma comunhão entre um e com o outro. E de 1149 versículos do terceiro, que é Lucas, 380 estão no Marcos. E assim por diante. E há entre eles muitas coisas comuns e semelhantes que te fazem diferença. Mas o importante é que o Espírito Santo de Deus inspirou cada um a escrever da sua maneira. Aí que é um detalhe, viu, queridos? Aí que é um detalhe. Porque alguém pode dizer assim, dá para Deus se renova. Renova não. Lamentações 3:23 fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. O Espírito Santo de Deus tem uma maneira diferente de usar os seus servos. Usa o irmão Rafa de uma maneira, usa o irmão Eduardo de uma maneira, usa o irmão Efigênio de uma maneira, usa o Roberto Cristiano de uma maneira, usa o irmão Rômulo de uma maneira, mas ele prega a mesma palavra. Mas o Espírito Santo está uma inspiração para você pregar a palavra de uma maneira que vai entender melhor. Às vezes o Rafa pregou uma coisa e não sabia sobre. É interessante esse ponto de vista, eu não tinha pensado, analisado. O Espírito de Deus não quis que você entendesse isso, mas deu para ele. E agora que deu para ele, então deu para ele, e ele passou para a igreja, então agora eu já estou sabendo como é que é essas coisas. Assim também os evangelhos sinóticos. Não tem nenhum, procuro no outro. Eu quero acrescentar mais alguma coisa, eu busco no outro, e assim eu vou juntando que um escreveu, e quando escreveu, concluiu, aí eu tenho já as informações de Cristo todinha, de um passou para o outro e o outro completou. Né? E assim que mostra que o Espírito Santo de Deus agir na vida de cada um. A gente dá para uma coisa, dá para o outro uma coisa, aí de repente você junta o seu conhecimento com aquilo que você aprendeu, e aquilo quando aprendeu, e aí você dá uma boa pregação, uma boa didática, né? Para você utilizar mais para frente. Então, queridos, assim é. O segundo ponto é a harmonia dos evangelhos. Aprendemos com os fatos e provas que os evangelhos não se contradizem, nenhum deles é completo. O que falta em um aparece no outro, de modo que aparentemente as discrepâncias, ou seja, as divergências, são na verdade complemento dessas narrativas que formam a biografia de Jesus Cristo. Porém, muitas coisas que Cristo fez e ensinou, como diz em João, não foi escrita. Não foi escrita. Eu disse para os irmãos, não foi escrita por quê? Mateus ele se preocupou de escrever para o povo judeu para mostrar para eles o Cristo esperado era Jesus. Então a preocupação de Mateus era de trazer o evangelho especial para os judeus. Enquanto Marcos já estava vivendo a época do Império Romano, já
preocupou-se em trazer uma mensagem direta para o povo romano, dizendo que Jesus ele era servo. Tanto que era que quando Herodes ficou sabendo que Jesus era rei dos judeus, o que Herodes mandou fazer? Matar ele. Não precisa do rei, não, do rei que sou eu. Então Marcos, inteligentemente, sabendo dos imperadores a crueldade que eles, tremendo, cruel mesmo, apresenta Jesus como servo. Coisa boa, né? Glória a Deus. Coisa boa, coisa gloriosa. E eu sempre digo aqui, e eu vou repetir mais uma vez, que não custa nada, que sempre na casa de Deus, sempre renova de pessoas. O Rômulo, por exemplo, aqui, para nós aqui, ele é novo aqui. Então sempre tem pessoas que precisam ouvir. Por isso eu tenho que repetir. Eu sempre digo e repito, que os obreiros que Deus chamou não é melhor do que a igreja. Eles são servos da igreja. Se Marcos tivesse escrevido que Jesus era rei dos reis, senhor dos senhores, estaria caçando a cabeça daqueles discípulos todos lá, antes da hora. Mas ele escreveu, não, Jesus é servo. Né? Se Jesus, que Jesus é servo, por que eu sou melhor do que os irmãos? Somos servos também. Porque infelizmente tem pessoas que querem ser melhor do que o outro, quer ser maior do que o outro, quer ser grande do que o outro, quer ser isso e aquilo. Mas nós somos servos. Né? Somos servos da igreja. Então, queridos, Marcos teve esta preocupação de escrever isso aí. Então, olha bem, para entender aqui uma coisa. E essas harmonias tiram qualquer discrepância para mostrar que um depende do outro e aquela coisa. Enquanto Lucas, inteligente, eu sou grego também. Eu vou escrever para grego, filósofos, Platão, Aristóteles, eu sei que lá mais, etc. Homens conhecedores, filósofos, eu vou escrever coisa que chama atenção. Tanto que o grego é tão assim, curioso, quando Paulo chega lá em Atenas, para pregar o evangelho, aí Paulo vê lá um trono bonitão assim, ao Deus desconhecido. E Paulo olhando assim e falou, tá aí. O grego gosta de sabedoria, gosta de coisas que eles não entendem. Acha que são mais sábios que todo mundo. Está aqui um trono, Deus conhecido, está aqui, vou pregar sobre isso. Eles não sabem, mas eu sei. Então Paulo começa a pregar. Atenienses, gregos, vejo que vocês são todos religiosos, porque você está aqui, ao Deus desconhecido. Vocês não conhecem Deus, não. E eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. Eu vou ensinar vocês. O que? Você conhece esse Deus?